Obrigado. Bem-vindo, Bom Alberto. dia, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sabe que hoje é um dia super especial pra gente. É um dia que a gente estava trabalhando há 6, 7 anos para colocar de pé. Só que nas primeiras conversas que a gente teve sobre a ideia de oferecer acesso ao mercado internacional para os investidores brasileiros, a recepção que tinha era um ponto de interrogação enorme, né? Inclusive sobre a legalidade do que a gente ia propor a fazer, né? Mas o que a gente sabe é que, de tempos em tempos, o mercado financeiro vive transformações enormes, transformações que chegam e mudam a forma da gente encarar nossa relação com o dinheiro, né? Foi assim no início dos anos 2000, com a chegada da internet, né, onde os brasileiros começaram a abrir contas online e mudaram o seu jeito de administrar dinheiro, né, de forma digital. Foi assim na década passada, quando as plataformas se abriram, né, quando a gente aprendeu a importância de uma assessoria especializada para cuidar do nosso dinheiro. E agora a gente está vivendo um novo momento, um momento onde os brasileiros passam a descobrir a importância do investimento internacional e como se proteger ao redor do mundo, né? Pessoal, acho que não estou funcionando aqui. Vamos lá. A gente apresentou a Avenue ao mercado em 2018 através de uma promessa. A promessa de que a gente ia criar uma categoria de investimento nova, uma categoria de investimento internacional, né? E olhando hoje, 6 anos depois, acho que a gente cumpriu um pouco essa promessa através de 3 momentos. Interessante que a Avenue não foi a primeira instituição financeira brasileira a tentar criar esse movimento, tentar seguir essa trilha. Na verdade, todos os bancos, todas as corretoras brasileiras, as principais, já tinham operações no exterior há muitos, muitos anos, né? Alguns literalmente há décadas, né? E quando eu cheguei lá em Miami, né, tinha acabado de mudar e fui me aconselhar os executivos desses bancos, dessas corretoras, que são meus amigos, né, pessoas que eu confio, né, que têm muito conhecimento. De forma geral, né, o entendimento da ideia, né, de aumentar o acesso internacional para todos os perfis de brasileiros era muito visto como inviável em termos econômicos. E o que a gente mais escutava era assim, poxa, eu acho que a gente tem aqui um ambiente com regulações muito diferentes. O jeito que o americano, né, abre uma conta, o jeito que o americano identifica seus clientes é muito diferente do jeito que o brasileiro faz. E não só as regulações são diferentes, como muitas vezes elas colidem, né? A gente tem também um ambiente onde uma operação de câmbio, assim, além de muito desconhecida do público geral, né, ela leva assim, 3 dias úteis para ser realizada, né? E pior, né, ela tem um preço muito, muito alto porque precisa de mecânicas manuais, individuais, um ser humano ali no meio para operacionalizar tudo. E por fim, né, para cada execução de uma ordem de investimento nos Estados Unidos, você precisa de novo de um pessoal certificado, né, treinado, e que tudo isso somado joga o price point do custo de servir muito lá em cima, né? Então por isso, talvez a jornada aí da Avenue vai ser assim, muito promissora, mas talvez muito frustrante ao longo do caminho. Mas a verdade é que 1 ano depois, né, encarando todos esses desafios, e acho que empreendedor gosta mais desses desafios mesmo, né? A gente conseguiu abrir uma conta, primeira conta, né, aberta em menos de 5 minutos, usando documentos brasileiros, CPF, RG, comprovante de residência, né? Antes você precisava ali de passaporte, uma série de outras documentações que a gente como público, né, investidor não tem tanto à mão. A gente também conseguiu fazer uma operação de câmbio, né? E o interessante é assim, até hoje, 99% dos nossos clientes declaram ter feito o primeiro câmbio da vida com a Avenue, né? Diferente de comprar dólar para viajar, mas fazer um câmbio, uma remessa financeira com a Avenue. E a gente conseguiu fazer em menos de 1 segundo por menos da metade do preço que o mercado praticava na época. E por fim a gente conseguiu fazer uma execução de compra de ação com menos de $100, sem intervenção humana, provando para todo o mercado de que sim, existe escala, né? Existe capacidade de atender um público muito, muito maior, né, sem precisar ter interações humanas, sem precisar colocar tanto esforço e tanto custo na hora de servir. Uma vez provada a capacidade de escala, a gente viveu um novo grande ponto de interrogação, que é de fato, sim, tem demanda, brasileiros vão investir fora. E nosso ponto de partida era muito ruim, né? No imaginário popular, a gente ia testar a pergunta, por que brasileiros têm dinheiro fora do país? A resposta que a gente escutava é, pô, é para dinheiro frio, né? Alguma coisa tá errada aí. De novo, no imaginário
né, no imaginário desorganizado do nosso público-alvo, ter dinheiro fora do Brasil beirava a ilegalidade. Fruto do quê? Fruto de uma ausência completa de conversa. Até então, o ambiente regulatório não permitia que instituições financeiras conversassem com clientes de forma aberta, de forma pública, sobre investimento no exterior. Então, as conversas privadas deixavam tudo muito achatado. E numa sociedade com tão baixa educação financeira como a brasileira, né, não é a oferta que guia a demanda, é a demanda que guia a oferta. Sem a oferta, as conversas não acontecem e acabam indo para lugares descontrolados. No nosso caso, né, nessa aparente ilegalidade. E a verdade é que a gente propôs novas regulações aqui no mercado brasileiro que foram adotadas e depois de 6 meses de conversa, a Avenue foi a primeira instituição financeira brasileira, né, lá nos Estados Unidos, a abrir mais de 100 mil contas, né, a alcançar R$1 bilhão, né, numa velocidade tremendamente rápida, provando que, tem escala, 2, né, tem uma demanda enorme reprimida ao longo de muitos e muitos anos de atraso na penetração financeira internacional, né. Com a demanda aprovada, a gente viveu que talvez foi o maior teste para criar a categoria de investimentos, que foi a chegada de um grande competidor, né, chamado BDRs. Né. BDRs foi liberado para todos os investidores de varejo, e a pergunta que chegou é que assim, você realmente precisa da Avenue? Né? Se os brasileiros aqui agora têm um instrumento que está nativamente conectado às suas contas, o Brasil tem lá os BDRs, os fundos de investimento, será que eles precisam, de verdade, acessar o mercado internacional diretamente? Sabe o que me lembrava? Me lembrava muito, de novo, meu começo de carreira lá nos anos 2000, quando os investidores que queriam comprar ações de Petrobras eram direcionados a fundos de Petrobras, né, de forma indireta. Quando o cara queria comprar fundos de ações de Vale do Rio Doce, eram direcionados a fundos de Vale do Rio Doce. De novo, o caminho direto, ele sempre é mais eficiente, porque ele tira todos os intermediários. Mas essa pergunta foi bastante difícil de responder, porque na hora que o BDR entrou, todas as operações dos nossos concorrentes, corretoras, né, já estavam nativamente conectadas. Um outro efeito aconteceu, no entanto. Na hora que a gente começou a ter essa conversa sobre BDRs no Brasil, também a gente teve conversa sobre a importância da diversificação internacional. Todos os nossos concorrentes, do dia para a noite, começaram a falar desse assunto, né, de por que investir fora, por que mandar dinheiro para o exterior, como proteger seu capital, como preservar a importância do acesso internacional. E isso envolveu assim, casas de análise nunca tinham feito um relatório sobre o offshore, né? Todas passaram a fazer. Corretoras, de novo, que nunca tinham falado sobre o mercado internacional, passaram de forma assim, uniforme e bastante ampla até essa conversa. Imprensa, né? Acho que tudo se engajou, e aí, nesse momento a gente fez um trabalho educacional enorme sobre assim, as diferenças que são muito gritantes entre o acesso direto, né, e o acesso indireto. Diferenças tributárias, né, diferenças nos riscos de fronteiras, mas principalmente também quebrando os mitos de que o investimento direto era muito difícil de fazer, que o investimento direto era muito complicado e gerava riscos adicionais à carteira. E com todos esses mitos quebrados, e pela primeira vez um educacional forte acontecendo nesse público-alvo, para comemorar 1 ano do lançamento do BDR, a gente publicou nosso primeiro número em relação ao tema, onde a Avenue sozinha, né, alcançou mais custódia, mais investidores conectados do que todos os BDRs somados juntos no mercado brasileiro. E aqui a gente provou, então, que existe escala, que existe demanda, e essa demanda é atendida de forma direta, de que a oferta para o investimento internacional acontece lá nos Estados Unidos, né? E então, acho que quando a gente chegou nessa fase, a gente chega na última fase do que a gente acredita que é a formação da categoria. É quando chega gente séria para disputar a criação dela com você, para ajudar a caminhar. Todos os nossos principais concorrentes, nessa hora, começaram a lançar produtos tipo Avenue, né? E para a gente é super importante que isso aconteça, porque sem um ambiente de competição de altíssimo nível, sem os participantes que construíram o mercado financeiro, sem esses intermediários que hoje controlam, né, que custodiam 99,9% de todos os recursos financeiros do brasileiro, a categoria tende a ficar algo pequenininho, nichado. Antes da chegada desse tipo de concorrência, o que a gente mais escutava era: acho que investimento lá no exterior é uma modinha, né, que vai passar. Com a chegada de toda essa turma, quando eles começam a
a promover a ideia da diversificação internacional de forma, né, uniforme, a indústria se junta, é que a gente vê que a categoria está se formando. Então, com a infraestrutura criada, com um ambiente regulatório muito mais organizado, né, uma demanda já provada, né, e concorrentes de alto nível, a gente entendeu aqui que nossa promessa estava entregue. Né, que o que falamos lá em 2018, nós vamos criar uma categoria internacional para que todos os investidores brasileiros possam ter acesso, né, e diversificar seu patrimônio lá fora, já está resolvido. Aí vem outra pergunta inconveniente na vida do empreendedor, né? Poxa, mas e agora, né? Com tanta gente robusta, com tanta gente grande, será que a Avenue consegue sobreviver? Será que a concorrência vai arrasar a Avenue? Será que a gente até hoje foi só plantando sementes que outros vão colher? E nesse momento de companhia foi quando a gente para, né? E faz um repacto, né? Para conseguir entender como que a gente vai liderar gigantes agora, né? Como essa categoria deve se organizar e qual que é o comportamento de uma empresa entrante, né, de um novo participante do mercado para enfrentar esse desafio enorme. E a gente tem aqui uma outra chegada de uma visão muito mais ampla e muito mais firme, muito mais enraizada nessa sociedade de investimentos, onde a gente entende pela primeira vez, né, de que em 5 anos, daqui a 5 anos, não 10, 5, todos os serviços de investimento no Brasil terão componente offshore nativos. 100% das ofertas de serviço, seja de corretora, assessoria financeira, assessoria tributária, educação financeira e todos os outros atores dessa nossa indústria ou dominam totalmente o assunto de investimento internacional ou terão ofertas irrelevantes. Irrelevantes iguais àquelas ofertas das corretoras que nos anos 2000 não se digitalizaram, né, e que literalmente deixaram de existir, né. Ofertas menos potentes, como a das plataformas que não se abriram na década passada e não investiram pesado numa assessoria, né, competente, uma assessoria que entendesse o patrimônio das pessoas, né? Mas assim, com essa visão, como que a gente se prepara agora para enfrentar a liderança, né, de uma categoria que deve levar ao longo dos próximos anos R$ 1 trilhão para fora? Algo em torno de 200 bilhões de dólares, né? Isso é 15 ou 20% da indústria se movimentando numa velocidade muito rápida. Como aguentar o tranco? A primeira coisa que precisa entender é que só vai liderar uma categoria a empresa, né, de investimento que for capaz de conversar com o dinheiro mais importante das pessoas. Aquele dinheiro que as pessoas não podem perder, né, a parcela mais conservadora do capital e do patrimônio dos investidores. Até então, quando a gente perguntava para os nossos clientes, poxa, por que você tem um investimento com a Avenue? Por que você tem investimento no exterior? A resposta unânime até essa época era para comprar ações da Apple, né, para comprar ações de tecnologia. Tinha outro assunto, né, até porque a gente só oferecia isso, né. Agora, uma empresa que só oferece acesso a risco é incapaz de conversar com todo o patrimônio dos clientes. E para conversar com todos os outros patrimônios é necessário que a gente tenha uma outra coisa. Primeiro, um entendimento de que a primeira missão de uma instituição financeira, a primeira missão de um assessor de investimentos, a primeira missão de um investidor, né, é preservar bem seu poder de compra, é preservar seu capital. Uma vez que a gente entende isso, a gente entende também que todo o resto vem depois, né? Agora, como que a gente se prepara como uma empresa para conversar com esse tipo de capital, né? E como a gente se preparou ao longo desses últimos anos para hoje estar aqui vivendo este evento, um evento que pela primeira vez traz ao Brasil as maiores gestoras do mundo, né, para conversar com a gente e ter um assunto crescente na sociedade. Primeiro, a solidez, né? Ninguém vai conseguir conversar com esse dinheiro, atender um patrimônio, né, tão suado, tão importante nas famílias brasileiras, sem ter uma robustez que não se constrói em 5 anos, né? A gente resolve muito essa frente com a nossa sociedade, com o Itaú, né? Se a gente vai liderar gigantes, é importante que a gente faça parte, que a gente seja um deles, né? Então, na associação com o maior e o que eu acredito o melhor deles, traz para a Avenue, né, além de novos comportamentos dentro de casa, né, com novas governanças, novos jeitos de trabalhar, novos jeitos de enxergar risco, né, novas conversas. A gente, né, agora que a gente escolhe quais conversas a gente participa e quais a gente não participa mais, né, para atender toda essa solidez, robustez de um banco que tem 100 anos e que continua a liderar a categoria de investimentos no país. Então, nossa associação, que começa com 35% e termina no controle daqui a alguns anos, transfere para a gente toda a capacidade de conversar com esse capital robusto dos clientes. Depois disso,
Ninguém é capaz de atender este dinheiro só oferecendo ações. Então a Avenue foi pioneira aqui em construir uma outra categoria de acesso a investimentos, uma categoria de investimentos em renda fixa e em fundos. Em renda fixa, a Avenue foi a primeira a conseguir ter uma plataforma ampla de investimentos em bonds, né, em treasuries, em CDs emitidos pelos bancos, né, mas com mínimos adequados. Para ter uma ideia, o ticket médio de uma aplicação individual em um bond americano é de $200 mil. Né? Agora imagina, uma conta que vai aos Estados Unidos com R$ 1 milhão. Né? Ter uma incapacidade de se diversificar é algo importante e um grande bloqueador na indústria. A Avenue é a primeira que consegue criar mecanismos dentro de casa, nas nossas infraestruturas, para que esses mínimos desçam para 50, para 10, para 5 e para R$ 1.000 em alguns casos, né, como são nos treasuries. E também a primeira instituição a criar uma grande aliança com as maiores gestoras do mundo. Tem um ponto que eu gosto de lembrar, é que todas essas gestoras, né, que estão aqui, né, em todos os casos, administram mais recursos do que o PIB do nosso país. Todas elas somadas, né, representam 50 e 60 Brasis. Né? E ter criar um elo e conseguir trazer essas gestoras que administram tantos recursos para conversar com o nosso mercado dessa primeira vez, chegando na ponta final, né, entendendo o público e criando uma conversa, né, bilateral, é super importante. A Avenue foi pioneira nisso e hoje a nossa prateleira de produtos abrange esses principais gestores, né, capazes de conversar com o dinheiro importante das pessoas. E por fim, se o dinheiro de risco precisa de acesso, dinheiro importante precisa de assessoria. Né? Então, há 2 anos atrás, a gente passa a montar as nossas principais estruturas de assessoria, seja a assessoria interna, que conversa diretamente com os clientes, seja através dos nossos parceiros. Hoje a Avenue é a maior rede de assessoria financeira internacional do Brasil. São mais de 9 mil consultores e assessores de investimentos externos, com 500 escritórios de assessoria financeira conectadas, né, levando clientes, levando conhecimento, né, tanto para o cliente quanto para a Avenue. São profissionais que ajudam os clientes a descobrir a importância do investimento internacional, entender qual parcela eles devem diversificar e criar os primeiros passos nessa jornada. Eu sei que muitos de vocês aqui contam com assessoria ou da Avenue ou de algum parceiro externo. E por fim, a gente tem também nosso principal canal, que agora é o Itaú, né, que coloca na Avenue seu canal internacional de assessoria financeira, né, e é onde a gente recebe os clientes do Personalité, do Ion, e inclusive alguns do Private, para atender eles lá nos Estados Unidos. Então esses 3 canais dão para a gente, pela primeira vez, uma rede de distribuição, uma rede de assessoria financeira que entende brasileiro e entende de offshore, né, e que está transformando o mercado brasileiro. Pessoal, fruto dessas grandes transformações, né, a gente nunca tinha publicado antes, mas essa Avenue, né, vem de onde? Antes de a gente começar essa jornada agora para conversar com o patrimônio dos clientes, né, a Avenue tinha um customer base, uma base de clientes onde 99% dos investidores tinham menos de $10 mil conosco. 99% dos investidores com menos de $10 mil conosco, num ticket médio de apenas $1.500. Né? Quer dizer, a gente está conversando literalmente com um investidor de entrada, mais jovem, com 2% de share of wallet, uma experimentação do mercado internacional. Né? E onde nossa oferta era 100% baseada em ações, com 0 assessoria. Nenhum cliente era assessorado e todos iam lá self-directed, né, através dos nossos apps, porque são basicamente de acesso. A Avenue de hoje, depois das transformações, já vê um cenário bem diferente. Né? 90% de todos os recursos financeiros que a Avenue custodia estão na mão de clientes com mais de $10 mil. É uma transformação total e completa. Né? Os tickets médios saem de $1.500, né, para nos cortes mais recentes de clientes superarem os $60 mil, mais de R$300 mil. E onde 80% de tudo que nós captamos é direcionado aos produtos de preservação de capital, seja via fundos, seja via renda fixa. E a gente já assessora, de forma direta ou indireta, seja via nossos parceiros B2B ou via os especialistas do Itaú, 66% do patrimônio que está conosco. Né? E nossa meta aqui é chegar em 90% até dezembro desse ano. Tá? Pessoal, para empacotar, né, para representar melhor essa nova Avenue, sabe, que evoluiu, né, que sai de uma fintech, de uma startup, né, bem nas histórias de garagem mesmo, para hoje ser a maior instituição financeira em número de brasileiros, em patrimônio lá fora, cuidando da diversificação internacional e guiando essa nova fase da indústria. A gente está
lançando uma marca nova. Só que essa é uma marca que mantém algumas características nossas lá de trás. Primeiro, uma marca que consegue provocar, né? Provocar reflexões importantes na indústria e nos nossos clientes. Reflexões do tipo, será que investir lá fora realmente é arriscado? Será que investir lá fora realmente é só para uma pequena parcela dos brasileiros? Ou é para todos os investidores? É uma marca que consegue provocar questões do tipo, será que é o dólar que varia? Ou somos nós que em reais perdemos nosso poder de compra a cada dia? Somos nós que presos em reais não estamos conseguindo manter, né, cumprir nossa principal missão como investidor, que é preservar o nosso poder de compra. Também é uma marca que passa a se relacionar muito mais fortemente com os investidores, né, muito mais fortemente com o resto do mercado, e também uma marca que quer muito orientar. Né, para liderar um mercado, é preciso que seja uma marca que tenha a capacidade de orientar os do's and don'ts, os próximos passos, novos exploratórios, para que a gente possa ter uma categoria de investimento no exterior pró-Brasil, né, que consiga preservar as nossas estatísticas, preservar a nossa supervisão e expandir a vida de todos nós brasileiros para fora. E por fim, para fechar, é uma coisa que eu realmente acredito, né, que os brasileiros, que os investidores, que têm a inteligência, né, de pegar o seu patrimônio, a parte mais importante do seu capital, e migrá-la para os Estados Unidos, defender seu poder de compra em dólar, vivem uma evolução real nas suas vidas. Né? Uma evolução tão real e tão permanente que é muito difícil a gente ver esses investidores retornarem seus capitais ao Brasil e deixarem de investir no exterior. Né? Só que essa evolução real acontece em dólar. Então, para pacotar aqui, eu deixo vocês com a nossa nova marca. Evolução. Muitas vezes não é o caminho óbvio. Mas, acredite, é o único caminho para quem quer despertar para novas possibilidades. Evolução é ter mais proteção, maior rendimento e sonhos cada vez maiores. Evolução é eliminar barreiras, ultrapassar fronteiras e começar uma jornada sem volta. Evolução é ampliar os seus horizontes, do Brasil para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o mundo. Evolução é construir hoje o futuro das suas próximas gerações em uma moeda forte. Evolução é não parar de melhorar, porque quando você evolui, tudo ao seu redor evolui junto. Evolução. Se esse é o seu caminho, nós estamos na mesma avenida. Avenue. Evolução real em dólar.